é o mago. Você tá vendo aqui? Que maravilha! Esse é o número um, é o arcano número um. Ele tem vícios, uma sorte, uma riqueza do interior, do seu interior para o exterior. É o espelho da alma, o espelho de poder refletir o que você tem dentro para o externo. Meus amigos de Áries, enquanto a gente estiver vivo, não é nunca a última batalha. Então se proteja. Tá vendo que ela tem as duas espadas frente ao coração e tá de vendas. Isso mostra também que você é uma pessoa muito junta com a espiritualidade, que mesmo na noite escura você tá sabendo se proteger, mas sempre tem algo atrás, as montanhas atrás. Sempre falam de novos desafios, então fique sempre esperto, aberto. Nunca abaixe outro jeito. É assim que se faz nesse mundo. Tá vendo que tem 5 outros bastões e o dele tá com os louros da vitória, né? E tá acima dos outros bastões, tanto acima como embaixo da lei hermética de tanto no... Olá, meus amigos, bem-vindos ao místico Joffer Tarot. Deixa aberto aqui uma leitura que eu fiz para mim mesmo, porque acho bom às vezes a gente contar um pouco sobre a nossa história. E o que o tarot está me trazendo aqui é exatamente a minha história. Hoje é um dia meio complicado para mim, que é aniversário de um dos meus pais. E eu nunca contei aqui, mas eu acho que é legal explicar o porquê eu comecei essa jornada do tarot. E é muito simples, porque eu fui totalmente desprezado, abandonado pelas pessoas que me trouxeram nesse mundo. Mas eu não vou ficar chorando. Hoje eu poderia ficar me lamentando, mas eu vou fazer o contrário. Eu vou atrelar, eu vou me conectar com o meu chamado. O meu chamado é o tarot. Porque o tarot é uma coisa, um instrumento muito importante. Porque com o tarot a gente pode ser um mago, um mágico dentro de nós mesmos. O tarot é uma linguagem simbólica de arquetipos que o nosso inconsciente é a linguagem do nosso inconsciente, e através desse manuseio, dessas leituras, você vai criando formas de se entender, entender o que está nas tuas sombras e trazê-las para o seu consciente, a sua vida. E vou falar rapidinho, porque eu sei que todo mundo quer a leitura. Hoje, dia 9, é meu aniversário, então parabéns para mim. Eu sou Libra, mas meu ascendente é em Áries. E hoje a leitura vai ser para Áries, porque eu me sinto mais Áries do que Libra. Eu sou Libra, quer dizer, cada um tem um pouco de cada signo. Eu sou esse equilíbrio entre Libra, Áries e Aquário. Mas a leitura é bem simples. É uma escolha de coisas que me magoaram no passado. Então é os amantes, é o pajem de ouros, é o 3 de espadas, que cai no 2 de espadas, que cai no 9 de copas, que cai no louco. E o louco simboliza exatamente o que eu estou falando hoje. Eu podia estar me lamentando, podia estar me culpando por coisas que nem foram minha culpa. E é exatamente por isso que eu entrei nessa jornada do tarot, para me entender e ajudar quem eu puder. Porque o tarot nos ensina que tem coisas que a gente acha que é nossa culpa, mas simplesmente são como as coisas são. E você tem duas maneiras de encarar a sua vida, meu amigo. Você pode se lamentar, você pode se culpar, ou você pode fazer como eu estou fazendo, e eu sou muito grato por toda essa jornada de vida, em ter conhecido o tarot e ter me levado
para essa nova aventura de me autoconhecer, de me auto-nutrir, de auto-me amar. E todo mundo aqui, o que eu quero com as leituras é poder passar um pouco do que aconteceu comigo, que é como se fosse a alquimia interna que os alquimistas do passado faziam, de se conhecer para se modificar. Por isso eu faço as leituras aqui no Místico Joffre, porque eu quero também ajudar aos outros, assim como o tarô me ajudou. Sem mais delongas, muito obrigado pelo papo. Eu só queria falar um pouco sobre mim. Eu acho importante, né? Vocês estão vendo minhas leituras. Estou muito feliz. Hoje não tanto, porque é um dia difícil, mas é um dia que a gente tem que comemorar, porque a gente continua lutando pelo quem a gente é e pelo que a gente quer construir. Então hoje a leitura é para o coletivo de Ares, lembrando que não soar, joga para o universo, vai ter muita leitura aqui no Místico Joffre. Eu fico muito feliz, muito grato. Espiritualidade, porque além do tarô, a espiritualidade veio a minha salvação nas minhas noites escuras de alma, que não foram poucas desde já 3 anos atrás, mas todas foram muito importantes. Então, Optcha, meu povo cigano, obrigado, axé, todo o povo de Aruanda. Eu sou brasileiro, o Brasil nunca saiu de mim, mesmo morando aqui fora. Quando tudo isso aconteceu, as primeiras pessoas, entidades que vieram ao meu encontro foram as entidades como o Senhor Pena Branca, Oxóssi, Okiarô e diversas pessoas até na rua que vieram falar coisas espirituais que me nutriram e me levaram para essa jornada, que hoje em dia eu tenho certeza que é o meu destino, que é o tarô. Então, lembrando, Áries, signo de fogo, vamos tirar para começar 3 cartas. Opa. Eu estava falando dele, meu Deus, que nós temos que ser nossos próprios magos, mágicos. É um mago. Você está vendo aqui? Que maravilha! Esse é o número 1, é o arcano número 1. Ele tem a varinha dele para cima, apontando para a espiritualidade em cima, que ele canaliza as energias que vêm da espiritualidade para transformar a si mesmo. É o que eu estava falando. Esse é o mago. Ele tem um infinito na horizontal porque ele domina as forças da matéria, o nosso mundo material, através da canalização do espiritual, do que está acima. Logo após temos a rainha de ouros, uma força feminina. Aqui está o masculino e o feminino, a força de materializar totalmente focada, é o yin e yang, é o feminino e o masculino, é a lógica e também a criatividade. Eu fico muito feliz porque, sabe, num dia assim que não é tão fácil para mim, vem tantas coisas maravilhosas da espiritualidade. Eu fico até emocionado um pouco. E vocês, meus amigos, vocês são maravilhosos. Vocês são maravilhosos. Obrigado por todos os comentários. Escreve aí nos comentários o que vocês acham das leituras, mas eu vou te avisando que eu estou extremamente feliz com vocês. Vocês são maravilhosos. Nossa, não podia sair melhor, Ares. Ares, a sua nutrição masculina, feminina. Quando eu digo nutrição, eu digo das forças canalizadas mesmo pelo mago, da espiritualidade, que são nutridas no seu interior, vão te trazer benefícios, uma sorte, uma riqueza do interior, do seu interior para o exterior. É o espelho da alma, o espelho de poder refletir o que você tem dentro para o externo. Meus amigos de Ares, eu sou Ares também ascendente, então eu fico muito feliz por essa leitura.
Eu vou abrir mais um pouquinho com o Golden Dawn. Embaixo do mago temos a página de espadas. Então é uma energia de conflito, né? Querendo ou não, pode ser esse conflito que nós todos temos, às vezes, como eu estava falando, com ideias pré-estabelecidas de quem somos, de o que devemos fazer, mas pode ser também uma pessoa, pode ser das coisas, uma pessoa que foi aquela espinha no teu pé, sabe? Aquela pessoa que, querendo ou não, hoje em dia, meus amigos, através de muita meditação, de aprendizagem do tarô, eu vejo que às vezes nossos piores inimigos, se é que podem dizer que inimigos, porque às vezes são forças contraditórias ao que a gente é. Essas forças fazem a gente crescer muito também. Então se tem alguém que vai sempre contra quem você é, como você é, isso quer dizer que você tem valor, você está fazendo sucesso. Porque as pessoas que não tem ninguém contra é que não estão incomodando. Aqui pode ser uma pessoa extremamente não natural, sem sentimentos, não vou falar o nome, porque sabe como é o YouTube. Mas pode ser também o seu outro lado, o seu lado de procrastinação, o seu lado de sempre não, não dar valor às suas próprias ideias, com a página de espadas. E embaixo aqui, do nossa rainha de ouros, tem a rainha de copas. Rainha de copas. E a rainha de copas diz sobre a maturidade dos nossos sentimentos. Embaixo da rainha de ouros é uma coisa que está atrelada à outra, né? Quando a gente começa a se nutrir nos sentimentos, materializar o que a gente precisa da matéria, as emoções vêm junto, né? É preciso estar equilibrado emocionalmente para também começar a nutrir uma nova carreira, fazer reservas. Então acho que está muito atrelado a rainha de ouros, a rainha de copas, que é a nossa emoção sendo mais madura, talvez nos fazendo ver as outras pessoas ou algo em nós mesmos que sempre estavam tentando sabotar a gente mesmo, né? Então acho que essas duas rainhas é algo mais do interior, algo mais da forma feminina, da criatividade. E é o que eu estava falando sobre a jornada do tarô, é algo que vem do inconsciente, vem, sabe, de outros lugares. E embaixo da roda da fortuna temos o 4 de espadas. Que é tempo, meus amigos, tempo. Deixa eu colocar, eu botei muito pouco, né? É um tempo para você descansar. Para você chegar nessa roda da fortuna, você tem que parar com as batalhas, às vezes com esse pajem de espada, por exemplo, ou com essa parte de nós mesmos que a gente está sempre menosprezando quem a gente realmente é, ou querendo se adequar a uma sociedade, e a gente tem outro destino, a gente não tem que ser igual a como todo mundo é. Eu acho que esse foi também uma coisa que me feriu muito, porque eu sou muito diferente, até a minha própria voz assim é um pouco diferente. Muita gente, eu não fico no padrão das pessoas, né, do que se diz que é normal. Então às vezes isso também me dificultava muito, nessa jornada. Então 4 de espadas fala pra gente dar um tempo,
nossos preconceitos com a gente mesmo, ou com o mundo externo, ou aonde a gente deveria ser aquele normal. O normal às vezes não é o seu normal. O importante é você pré-estabelecer o que é bom para você e não o que é normal para a sociedade. Vamos abrir mais aqui. Gratidão para todos vocês, meus amigos de Áries. Fogo interno. Lili sempre para você, Áries. Você veio aqui para fazer fogo criativo, mudar as coisas da sua maneira. Então essa 4 de espadas também pode falar disso, você está querendo ser algo que você não é. Você tem que adequar. Você não tem que se adequar, você tem que ser você. A força que você é. Ser a pessoa original que você é. Através da sua vontade, através dos seus desejos. Da sua boa aventura. Não quis cair, mas vamos de novo. Aqui ninguém desiste nunca. Vamos, mais cartas. Caiu até duas para o coletivo de Áries. É o que eu estava falando também. 5 de ouros. A carta da rigidez da matéria, né? A falta talvez do que você merece, que talvez essa pessoa ou a vida em si às vezes, né, não proporciona o que a gente deseja. É o 5 de ouros, é o abandono também material. Mas aqui tem uma novo empreendimento, uma nova ideia, um começo, uma forma de algo que é do fogo, que é do seu elemento, Áries. É do fogo que vem as novas vitórias para os arianos. É do fogo que as coisas vão se estabelecer e vão se firmar no coração dos arianos. Essa nova ideia, esse novo empreendimento, essa nova forma que depois desse descanso com 4 de espadas, você não quer mais passar pelo que você passou. Talvez essa falta material, essa falta de recurso, né? Você começou a ter novas ideias, porque você quer chegar aqui, meu amigo. Um 9 de copas, uma realização, mostrar os troféus em cima, embaixo. Mas você tem aqui esse braço cruzado, mostra que não foi fácil, que você teve que se proteger, você teve que lutar. Nada é fácil nesse mundo, né, meus amigos? Você precisa parar um pouco mesmo, nesse momento de paz, que a roda da fortuna é essa energia que está vindo para você depois de tanto tempo, talvez, que você precisou manifestar como o mago manifesta, aquele puxa da espiritualidade para um novo recomeço, uma nova vida. E você descansou para que isso chegue, né? Aqui com 3 de paus. É um novo começo, uma nova ideia, uma nova jornada. Você virou as costas para aquilo que não estava mais sendo merecedor de você, da tua honra, da tua força, que Áries é muito forte, né? Da sua força, do seu fogo, de ser uma pessoa única aqui, neste lugar. Vamos abrir mais aqui. Agora com o Golden quis cair. Legal. O que nossos amigos de Áries precisam saber do eu superior? Tem bastante 4. Nossa, 4. É o que eu tava falando, ó. Só confirmou aqui. 4 de paus. 4 de paus fala sobre esse novo trabalho. É a sequência, né, do 3. Golden Dawn mostrou aqui o 4.
Não, e quando é o 4, e é Áries, é a carta do seu signo, Áries. Não sei se dá pra ver, deixa eu ver se consigo focar aqui. Tem o símbolo de Áries aqui. É a sua carta. Fala sobre esse novo empreendimento, essa nova vontade, esses novos desejos de concretizar quem você é nessa matéria. E não foi sem sofrimento, foi um caminho até difícil, um caminho que exigiu mais de uma mão, exigiu nossos 10 dedos para ser vitorioso. E nesse momento veio o 4 de copas, que são aquelas águas paradas, aquelas águas que por um tempo você teve que aturar. É aquele é um tempo que a gente fica meio estagnado emocionalmente, fechado um pouco para novas amizades, fechado para alegria em geral, né, para se divertir, focado no que é importante, que é o futuro, né? É esse trabalho, essa ideia. Você não quer ter mais a falta que você sentiu, você quer ser rainha de ouros, para que chegue essa roda da fortuna, você não ganhou na cena, né, meu amigo de Ares? Você teve que batalhar muito, teve que engolir coisas que não era justo com você. Com os 5 de ouros, você merecia mais, né? Você merecia muito mais. E esse momento que você resolveu ser o mago da sua própria vida, o momento que você resolveu puxar a espiritualidade para dentro de si, e toda energia precisa de algo para direcionar. O mago, ele direciona a energia, ele direciona o nosso destino, porque ele é o infinito na matéria. É isso que esse símbolo em cima da cabeça do mago simboliza. É o infinito na matéria, é o infinito em materializar. Ele é a mão que une a mão de nós, o Adão, né, com a mão de Deus. É também a direção e essa mão para cima. É saber que você é um filho, você é parte do todo e direcionar essa energia. Então, muito tempo você ficou sem essa felicidade, né? Essas águas paradas, esse oceano parado das, da felicidade. Talvez você parou de sair, você parou de ter o prazer que nós às vezes temos que cortar por algo maior, né? Por essa energia, por essa força de vontade em fazer as coisas darem certo para si. E o que vem aqui nessa última carta, o 6, é o sol, é a claridade de energia que você precisou, e também como é a vitória, a vitória, a vitória sobre tudo aquilo que você não achava certo para si. A vitória com muito esforço, muito difícil. Isso fala muito aqui sobre um caminho longo, como tinha aquele ditado, antes de chegar no paraíso você precisa passar pelo purgatório. A gente vive aqui num purgatório de altos e baixos, de caminhos entrelados, de encontros e desencontros. O número 6 fala dessa claridade, essa claridade que você tem de si mesmo e de fé em você e na espiritualidade para caminhar nesse caminho de pedras que você passou aqui. Mas todo mundo que vai nesse caminho, que enfrenta, seja pessoas, seja a própria fraqueza, a própria sombra, sempre chega na roda da fortuna. Não existe sorte. Existe um pouco, né? Todo mundo tem um pouco de sorte ou não. Mas aqui é tudo merecimento, é ação-reação. A sorte, o acaso não existe. E a roda da fortuna está aqui, meu amigo de Ares, porque você mereceu. Você passou por todo esse caminho. Linda leitura, meu amigo, linda leitura de Áries. Áries, esse signo do fogo, de ir em frente, de bater na porta e se precisar arrombar a porta, ele vai arrombar. Esse é o Áries que eu conheço e esse sou eu também. Eu tenho essa parte de Libra que me equilibra, mas às vezes eu preciso também quebrar umas portas, arrombar.
meter a sola na porta. Depois, se eu precisar, eu peço desculpa, mas eu tenho que meter a sola na porta. Então vamos agora para o conselho final, meus amigos. Conselho para os meus amigos de Áries. O que o Áries precisa saber já agora para o conselho final? Essa aqui pulou, então eu aceitei. Olha, é fogo que não acaba mais. Fogo que não acaba mais. E de novo veio o 6, só confirmou. 6 de paus, a vitória. O rei, o rei, o rei das estradas, o Eric Estrada, é o rei de paus. É aquela pessoa que nunca desistiu, que sempre teve fé em si mesmo, além de tudo, fé na espiritualidade, fé em si mesmo. E quando se tem fé em si mesmo, quando você quer fazer a própria sombra, ser presente, se clarear, isso é o número 6 também, é o sol, é o chakra de Deus, é o sol. É a manifestação primária do sol no nosso mundo material, é o chakra de Deus. E é o número 6. E vai dar na vitória, meus amigos, porque não existe acaso, como eu falei. É vitória quando você põe a espiritualidade, tudo que tem dentro de você para trabalhar. Não tem outro jeito. É assim que se faz nesse mundo. Tá vendo? Que tem 5 outros bastões e o dele tá com os louros da vitória, né? E tá acima dos outros bastões, tanto acima como embaixo da lei hermética, de tanto no espiritual quanto no material e etc. Agora, último conselho aqui, veio o 2 de espadas e a lua. Isso é um alertinha, porque você chegou onde você tinha que chegar, tá tudo ok, você teve a vitória. Mas o que o 2 de espadas com a lua me diz é que às vezes a gente acha que por a gente ter conseguido uma grande vitória, mais nada vai impedir nosso caminho, não vai existir mais montanhas, desafios. Mas o que está dizendo aqui é que você também tem que lidar com as ideias, lidar com as suas próprias vitórias de um jeito maduro, sabendo que essa não foi a última batalha, meus amigos. Enquanto a gente estiver vivo, não é nunca a última batalha. Então se proteja. Tá vendo que ela tem as 2 espadas em frente ao coração e tá de vendas. Isso mostra também que você é uma pessoa muito como se fala, muito junta com a espiritualidade. Que mesmo na noite escura, você tá sabendo se proteger, mas sempre tem algo atrás, as montanhas atrás. Sempre falam de novos desafios, então fique sempre esperto, aberto. Nunca abaixe as espadas como aqui. Nunca abaixe, sempre ponha uma proteção sobre você. Lembre-se que a vida é feita de batalhas e enquanto a gente estiver vivo, sempre vai ter algo escondido que a gente tem que sempre trabalhar em si mesmo para continuar na vitória, na busca, né? A busca do nosso eu interior, a busca da alquimia interior. Também diz que as pessoas que, por exemplo, te decepcionaram, você precisa botar basta nelas, como se diz, um espaço entre você e elas, né? Você tem que perdoar sim, mas você não precisa continuar sendo amigo, continuar ouvindo o que essas pessoas dizem, etc. São muitas coisas, meu amigo de Ares, mas é um alertinha, porque aqui você passou por
E agora chega uma fase muito boa para você, uma fase da roda da fortuna. A raposa foi para baixo. Que você mereceu, porque você é o mago, meu amigo. Já você canalizou essa energia toda de cima ou de fora para dentro, de dentro para fora. Você manifestou a tua luta, a tua vontade. E está chegando a roda da fortuna. Então, muito obrigado a todos vocês. Linda leitura de Ares. Agora que estamos no final, por favor, comente, se inscreva no canal. Se você conhece algum ariano que você sabe que vai adorar essa leitura, manda para ele. Vou ficar muito feliz. Manda nos grupos de WhatsApp. Eu tô aqui sempre para mostrar o meu melhor, do jeito que eu sou, que é um jeito diferente do que os outros são. Então, às vezes as pessoas podem comparar com outra pessoa. Não existe comparação. Eu sou uma pessoa única, assim como você é. Você que está assistindo aqui é uma pessoa única. Todos estamos ligados com a chama do divino. E é isso que basta. Isso que basta. Eu sou muito feliz e muito agradecido. Gratidão enorme por você chegar até aqui. E eu te vejo na próxima. Muito obrigado e até mais no Místico Jovem.